Olá a todos, boa tarde. Vamos falar sobre fingimento nas relações. Queria começar com uma frase de uma pessoa chamada Alessandro Bruno, que diz o seguinte: nada é mais pesado do que a falsa leveza. Eu gostei dessa frase porque a leveza é o que muitas vezes se deseja na vida. Ser leves significa não ter problemas. Ser leves é, muitas vezes, sorrir mais, rir mais, se divertir. Ser leves é também mostrar leveza, porque supostamente isso vai atrair pessoas que, como nós, querem ser leves. Só que a leveza que não vem de um lugar genuíno pesa. Claro, pesa para quem, né? Pesa para quem não está fingindo com si mesmo. Para mim pesaria muito, porque daria para perceber a falsidade. Não vem de um lugar verdadeiro. Quando o lugar é verdadeiro, ele se retroalimenta, se nutre de si mesmo. Então, a gente segue um fluxo mais natural, um fluxo verdadeiro. Então, a nossa leveza, que não é genuína, ela é uma leveza estereotipada. É feita de uma série de comportamentos que servem para manter uma fachada. Então, se juntar com pessoas desse jeito significa acatar esse modo de existir e, portanto, fazer o quê? Fingir conosco. Então, tem o fingimento nas relações em relação ao outro e tem o fingimento que a gente faz conosco. Em relação ao outro, é quando omitimos informações, omitimos conhecimento, omitimos o nosso sentir, omitimos os nossos sentimentos verdadeiros, e isso sempre por uma razão. Ninguém finge por mentira, de mentira. Ninguém finge só pelo prazer de fingir. A pessoa finge porque quer passar uma imagem, a pessoa finge porque quer esconder outras coisas. E por que quer esconder? Porque o ambiente no qual ela se encontra não aceitaria. Ela teme que não aceitaria, ou sabe que não ia aceitar, ela quer pertencer. Por que ela quer pertencer? Porque ela acha que tem que pertencer para ser uma pessoa valorizada pelos outros, então tem que pagar um preço. Esse preço é ocultar partes de si. E esse mecanismo vai se desenvolvendo com tanta maestria, né, que com o tempo vira um modo de ser que a própria pessoa tem com ela mesma. Então, ela nem percebe estar fingindo com ela mesma. Na verdade, o fingimento com os outros é muito mais efetivo quando começa pelo fingimento com a gente. Então, a gente se molda nas relações externas e se molda a partir de um modelo que temos dentro de nós que funciona, que vai se encaixar. Para se encaixar, a gente tem que cortar partes de nós, literalmente mutilar partes de nós. Então, o fingimento é um encaixar-se nas relações a partir de mutilações internas. Agora, tem os fingimentos menos inconscientes, esse é inconsciente, e é normal, e tem o fingimento também que é intencional. É intencional porque precisa manter aquele tipo de relação. Às vezes existe uma possibilidade em que o fingimento é necessário e é bom. Ou seja, quando você lida com pessoas que não iriam de fato compreender nada do que você está falando, pessoas que iriam só criticar, que iriam distorcer, inclusive, os teus argumentos, que iriam usar as tuas palavras contra você mesmo, fingir é bom. É uma forma de defesa. Ela tem que ser consciente, intencional, escolhida e pontual. Não pode virar uma forma de ser. Ela é forma de ser quando você se adapta a um contexto. Aí o fingimento vira forma de ser. Você nem mais o percebe. É como você vira uma marionete e tem quem o fingimento te manipula, que é o quê? Ele vai funcionar o fingimento de acordo com aquilo que você aprendeu que é como se deve ser.
Então você vai fingir para você mesma que você não sente certas coisas, não pensa certas coisas, não quer sequer certas coisas, para te dar, como dizer, um lugar interno em que você se sente bem, porque esse bem que você sente, ele está linkado com aquilo que o mundo espera de você. Qualquer mundo, tá? Pode ser um mundo antiquado, um mundo religioso antiquado, pode ser um mundo religioso moderno, qualquer mundo. Na medida em que você se torna já dentro de você a pessoa que é esperada que você seja lá fora, você já está se mutilando. Esse mecanismo é muito comum, por quê? Porque fingir cada vez é complicado, é cansativo e não se faz bem. O melhor fingimento é quando você finge com você mesma. E isso acontece porque você já aprendeu, tão bem aprendido, que você nem percebe que você está fingindo. Então, esse é um fingimento baseado numa automutilação. E aí, eu vejo as pessoas em análise, por exemplo, né, que elas não se dão conta mais. Porque realmente a pessoa esquece, ela acha que é o resultado daquela mutilação que começou com um fingimento e que virou um modo de ser. E ela não consegue encontrar, não consegue entender de onde vem, por exemplo, as suas inseguranças. Porque uma pessoa que finge uma certa coisa, qualquer que seja, para ser bem vista em qualquer ambiente, ela não vai ter a força, a estrutura, aquela força interior de argumento e emocional para se colocar, para se posicionar. Ela vai parecer sempre um pouco frágil. Aí tem uma gradação, obviamente, como em tudo, tem uma gradação. Porque uma pessoa que finge muito bem, assim, uma pessoa pode chegar a ser uma pessoa completamente falsa, e aí ela não tem quase solução. Deixa eu ver o que escreveu aqui a Valquíria. Participar? Não. Então, a gente está conversando sobre o fingimento nas relações. Você deve ter experiências de relacionamentos amorosos, amizade, de trabalho, de família, em que se finge gostar de uma coisa, se finge querer fazer uma coisa, se finge pensar de uma certa forma com o objetivo de manter as relações apaziguadas, sem problema. Isso acontece porque não se sabe como colocar a própria diversidade, a próprio ponto de vista na relação, podendo criar algum atrito, mas conseguindo trabalhá-lo para superá-lo, para criar uma realidade que seja boa de verdade para você. Mas isso também acontece porque você, dentro de você, não sabe como lidar com a tua, entre aspas, contradição. Tem uma contradição aqui. A contradição é você, por exemplo, querer estar de bem com tal pessoa, porque você gosta dela, não sei o quê, e ao mesmo tempo perceber em si um desagrado por alguma coisa que a pessoa falou, que ela quer, ou por uma situação qualquer que envolve as duas pessoas. Não saber como administrar essa contradição interna faz com que as pessoas geralmente escolham se calar e fingir alguma coisa. Isso é um problema, é uma questão que cada pessoa tem e que deveria resolver, porque há o acúmulo dessas coisas que a pessoa acaba engolindo e fingindo que gosta, que quer, que aceita, vai produzindo um mal-estar interno que aumenta com o tempo e aumenta também o sentimento de impotência, porque de fato você é impotente, né? De fato você não sabendo transformar e às vezes nem compreender direito o que está acontecendo dentro de você, você não tem como pensar em como transformar, como atuar na realidade fora, na relação, de forma a inserir, incorporar também o teu elemento, né, discordante, diferente, e trabalhar para criar uma nova unidade. Isso se chama abordagem dialética. Isso é dialética nas relações. Mas isso é uma coisa que nós temos que aprender em consultório analítico. Por quê? Porque nós já viemos
de um condicionamento familiar massacrante, simplesmente massacrante. Então a pessoa já não entende mais, não tem muita separação. Entre aquilo, não tem aquele processamento em que eu realmente quero isso, mas aí o que eu vou fazer, como que eu vou falar? Tem coisas mais profundas de nós que não chegam nesse nível. Uma coisa é você querer ir ao cinema e outro querer ir jantar fora. Isso é banal. Tem coisas mais profundas, porque o fingimento não acontece tanto nesse lugar. E não vai ter efeitos tão pesados. O problema mais fundo é no ser, em quem você é, em como você é, o que você sente, o que você percebe até da realidade. Então, nesse lugar, o condicionamento familiar já massacrou. Então, todo esse mundo já está subliminar, para não dizer totalmente reprimido. Ele vai se manifestar através de sintomas de mal-estar, etc. Enquanto isso mal-estar, sonhos, atos falhos, etc. Enquanto isso você cresceu, está no meio de outras pessoas, ou até da tua família, mas você é uma pessoa adulta, tem trabalho, tem relacionamentos e você quer manter. Então você aprendeu a manter os relacionamentos na base de uma constante mutilação de alguma coisa em você. Então precisa recuperar esse alguma coisa que vai aparecer através de um desgosto, de um mal-estar, da relação que depois não funciona direito, de alguma coisa, alguma encrenca vai acontecer. Recuperar o que realmente você precisava processar e integrar em você, ou seja, tem uma parte mutilada, precisa primeiro reunir o que foi mutilado em você, reprocessar o todo, porque vai mudar a tua forma de ser, né? Você vai mudar. Porque você vai ser maior. E aí ver como que a gente vai trabalhar na relação. Isso tudo. Esse processo é gradual, é feito um pouco de cada vez. Ele não é assim linear, certinho, porque não tem nada de certinho na psique, mas é um processo que acontece exatamente assim. Esses são os movimentos. Tem que recuperar um pedaço de você que foi negado. Regrudá-lo em você, para que você possa recuperar a tua inteireza e se entender. E aí você mesma vai ver a relação por um outro prisma. E vamos ver então como inserir, como essa relação pode ser mais interessante para todo o teu ser, como pode ser mais verdadeira. Até então, o fingimento é a base, inclusive nas famílias. O fingimento é a base. Nas famílias ainda pior, muitas vezes, porque supostamente as famílias têm que ser unidas. Então, em nome da união, se corta tudo que não cabe. Tem um curso que eu dei, que está no Edu, se chama a nova Psicologia Profunda e Nova Ética, que está baseado num livro com o mesmo nome, do Edinger. E ele mostra exatamente a ética tradicional, ela é o resultado de ter recortado. Imaginem um quadrado. Então se recorta tudo que está abaixo, ou seja, que não entra na caixinha, né, que não consegue se adequar às necessidades, aos pedidos da caixinha, né, aos requisitos. Se corta também tudo que está acima, ou seja, que está além da caixinha. Uma pessoa que está além da caixinha não vai caber na caixinha, então ela é excluída. Se cortam também as margens dos dois lados, do que são os diferentões. Eles podem fazer outras caixinhas por conta dele, mas a normalidade é assim. Então se corta tudo que não entra, não está à altura, tudo que está acima e tudo que é diferente. E aí você é uma pessoa perfeitamente adaptada e completamente fingida. Mas você nem mais sabe, porque você cortou tudo que tem à tua volta. Você cortou o que te faz diferente, o que te faz maior. E o que ainda nem você sabe exatamente o que é e foi excluído antes mesmo de se desenvolver. Então esse é o fingimento. Agora, tudo isso gera um mal-estar, porque não depende do ego. O ego, você, pessoa, quer
ser boa, ou quer se inserir, quer estar de bem. Quem não gosta, né? Tá de bem, tá em paz, tá todo mundo certo. Todo mundo quer isso. A gente, assim, é bom. Isso é bom. Como fazer isso acontecer sem se mutilar? Porque isso gera falsidade, gera raiva interna, porque não, o ser é maior do que o ego. Então o ego quer. E tudo bem. Só que a função do ego não é simplesmente ser um reprodutor do sistema, né? O ego, ele teria que ser, como a gente ensina no Básico 1 da formação em psicanálise pós-junguiana, o mediador de todo esse processo, né? Então, ele teria que ajudar a fazer com que essa pessoa que você é, que é nova no planeta, né? Quando você nasceu, você não tinha ninguém mais como você, continue sendo nova, continue sendo original. Como fazer isso num mundo que nos achata tanto? Né? Um mundo que é tão preconceituoso, numa cultura como tem hoje tão limitada, né? E muitas vezes em famílias autoritárias, para não dizer violentas. Então, como fazer isso? Essa é a tarefa que cada um pode escolher ter para o bem-estar de si mesmo, para dar-se a possibilidade de expressar a totalidade do seu ser, para, como se diz em psicologia junguiana, se individuar, ser plenamente você, estando no mundo, mas estando como um ser livre. Como fazer isso? Esse é um trabalho interior, ele não cai do céu, ele não acontece do nada. Esse é um trabalho interior que é árduo, porque é árduo na medida em que o condicionamento externo é fortíssimo. É fortíssimo. Todo mundo que é realmente diferente, ele sofre consequências. Mas o trabalho psicanalítico dá forças para enfrentar isso. Inclusive, quanto mais você se enraizar em você mesmo, ou seja, ir recuperando as partes, mais forte você vai estar. Mais forte, não tem como não. A fragilidade, a insegurança, a baixa autoestima vem disso. Você se deixou na mão. Você se deu cano. Você se nega. Você não se valoriza. Você se coloca em segundo lugar. Você se coloca para baixo. Você não merece. É você. Você aprendeu dos outros? Beleza, mas agora é você. Então, você continuando fazendo assim, você só se enfraquece sempre mais. Então, esse olhar para si e com a intenção de se recuperar, custe o que custar, é o que precisa para acabar com o fingimento. Fingimento que leva necessariamente a explosões de raiva lá mais para frente, a cobrança um do outro, a brigas, a insatisfação, a grande frustração. Porque a pessoa finge porque ela acha que vai ter alguma coisa. O que você pode ter se você fingir a vida toda e assim, para obter alguma coisa que na verdade não satisfaz o teu ser inteiro? É isso.